É o texto da grande comissão, diz assim, 28, verso 18. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto, ele é conhecido como o texto da grande comissão. O que é a grande comissão? É a ordem de Jesus, é o imperativo de Jesus, dizendo para os discípulos, após a morte de Jesus e ressurreição de Jesus, ele disse: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, ou seja, Jesus é Deus, Jesus é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, se tornou homem e morreu pelos nossos pecados. E ele dá a ordem para os discípulos levar essa mensagem para todos os cantos da terra. Fazer discípulos é ensinar o Evangelho, é pegar as pessoas que creram e batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não termina. O texto diz que, no verso 20, ensinem esses novos discípulos a guardarem tudo aquilo que Jesus tem ensinado, ou seja, a viver da maneira que Jesus nos ensinou. Então, o discipulado, ele é para a vida, o discipulado não termina. Há pouco, nós tivemos ali a classe do pastor, com 14 pessoas que estão estudando, se preparando para o batismo do dia 17 de agosto, que vai acontecer no culto da manhã. O batismo será na celebração da manhã. E eles estão aprendendo sobre o Evangelho, tomaram a decisão, estão aprendendo sobre o Evangelho. Alguns estão tirando algumas dúvidas para então tomar a decisão de serem batizados. E o discipulado continua. O que é o discipulado? Após o batismo, o discipulado continua. O discipulado é culto. Aqui você é discipulado, aprende a palavra. O discipulado acontece no PGM, no pequeno grupo multiplicador, principalmente no pequeno grupo multiplicador. Também acontece 1 a 1, quando você está discipulando uma outra pessoa. Também na classe do pastor, na classe do batismo, num grupo pequeno, com o propósito de discipulado, numa conversa, na sua devocional, quando você lê a Bíblia todos os dias e ora todos os dias. Discipulado é tudo que você faz para se parecer mais com Jesus, para aprender mais acerca da vontade de Jesus para a sua vida. Tudo isso é discipulado. Os cursos, nós temos cursos de pais aqui na igreja, Pais para toda a Vida, curso de casais, nós temos curso de homens, de mulheres, tudo isso é discipulado. É sobre aquilo que você precisa aprender sobre Jesus e descer para o seu coração. Precisa haver uma mudança de mentalidade. Se não mudar aqui, não vai mudar a vida, não vai mudar a família, não vai mudar as circunstâncias. Tem que mudar a mentalidade. Não é sobre o que você sente, é sobre o que você acredita. Você precisa internalizar a Bíblia, você precisa confiar de todo o coração que a Bíblia é a palavra de Deus e aprendê-la, e praticá-la, e vivê-la. É isso que vai transformar a sua vida. Então, para isso é necessário discipulado. E um dos discipulados que eu quero falar aqui, nessa manhã, é o curso dos homens. Eu vou estar ministrando aí um congresso de guerreiros no final do mês, e eu estava estudando, preparando a mensagem para esse congresso, e me deu um desejo muito grande de falar aqui, na nossa igreja, um pouquinho sobre o curso dos homens, cada homem um guerreiro, sobre o que nós estamos estudando, o que nós estamos aprendendo nesse curso, que está terminando por esse ano. Nós não vamos ter mais, vamos formar pequenos grupos de homens, a partir desses homens que estão estudando, fazendo o curso, mas o ano que vem nós vamos continuar. E nós aprendemos muitas coisas interessantíssimas nesse curso de homens. A primeira turma já está há quase 1 ano e meio estudando. Quando eles começaram, eles acharam que ia ser só 1 mês. Eu não falei quanto tempo seria, né? Já estão aí quase 1 ano e meio estudando. E a turma está ali, firmezita, firmezita. Não pararam. São 8 homens nessa primeira turma. Nós começamos, acho que com 10, estamos com 8. E 8 homens, 1 ano e meio praticamente estudando. E aprenderam muito. Decoramos versículos bíblicos. E tem sido uma bênção. E eu quero falar então sobre isso com vocês.
usando aqui esse texto como base, para vocês entenderem que o discípulo é aquele que entendeu o Evangelho, foi batizado e continua aprendendo acerca da palavra de Deus. Eu falei no discipulado há pouco ali na classe do pastor, que é muito difícil você virar a chave na cabeça de um homem hoje, porque a nossa sociedade está deformando, está castrando os homens, a masculinidade, a liderança, o posicionamento que o homem deve ter em casa, na sociedade e assim por diante. Você senta numa roda de homens mundanos, homens que não conhecem Jesus, e você fica apavorado com o que você ouve. Assim, é uma quinta série na veia, assim, que é um negócio terrível. A galera está presa na quinta série ainda, é um absurdo, é um absurdo. E isso está levando a sociedade para um caos, porque se o homem ele é transformado em menino, a sociedade não tem liderança. Porque a liderança do lar, ela é do homem. A liderança na sociedade, ela é do homem. Graças a Deus pelas mulheres, pela sabedoria das mulheres. E muitas mulheres elas acabaram tomando a liderança do lar porque os homens estão na quinta série ainda. E a igreja é um lugar para despertar essa liderança no coração dos homens. Homens da palavra, homens de caráter, homens de Deus, homens que deixaram a quinta série. Homens que se formaram, homens que estão aí na graduação da vida. Abandonaram a quinta série. O curso Cada Homem um Guerreiro, ele nos ajuda a entender isso. E vários outros programas que nós usamos na igreja, as pregações nos cultos de homens, os congressos de homens, o próprio Legendários, que estão batendo no Legendários aí, né, que nem você faz quando você vai fazer maionese, né, quando você vai fazer um bolo, né, batendo clara em ovo, né, então estão judiando dos Legendários, mas tem transformado a vida de muitos homens. Se estão batendo é porque é bom, tá? Se estão batendo é porque é bom. Então, o Legendários também é uma ferramenta, como tantas outras, para virar a chave na cabeça dos homens. Olha só que interessante. Ainda não é a pregação, tá? Eu só quero fazer algumas perguntas para você aqui. O que você acha que acontece quando um homem se converte na família? Quando um homem se converte? Quando um pai, um marido se converte? Ele consegue trazer a família? Quando a mulher se converte, ela consegue trazer a família? Com a mesma facilidade que o homem consegue? Não. Não. Por quê? Porque existe uma liderança dada por Deus para o homem. O homem tem essa força, não força física apenas, mas a força da liderança. Se um homem se converte, ele tem mais probabilidade de trazer sua família. A mulher, ela sofre mais para trazer o homem, porque o homem é cabeça dura. Outra pergunta, ou outro pensamento aqui para nós. Quem geralmente se converte primeiro, o homem ou a mulher? Quem? A mulher. Quem ora mais? Quem conhece mais a Bíblia? Quem deveria fazer isso? O homem. Olha só. Qual é geralmente a resposta do homem quando você pergunta para ele assim: como é que está o seu casamento? Qual que é a resposta do homem geralmente? Bem. Bem. Está tudo. E se você pergunta para a mulher? Aí você pode separar 3 horas para ouvir ela. Eu já perguntei para homens assim: como é que está o seu casamento? Está bem, pastor. E perguntei para a mulher, ela começou a chorar. Por quê? Porque estava bem? Porque estava mal. E o cara é um mentiroso. Porque o homem não gosta de resolver problema, principalmente quando tem que conversar. O homem chega em casa, a mulher pergunta como é que foi o trabalho. Ele diz: foi bem. Aí você pergunta para a mulher como é que foi o trabalho. Senta, prepara o chimarrão para escutar. Porque ela vai levar umas 3 horas para poder te falar. Então, o que eu quero despertar aqui em você? Que o homem, ele precisa aprender a liderar. Outra coisa, para você pensar. Você gostaria, quem é pai de menina? Pai de menina, os homens aqui, pai de menina, vamos lá.
Você gostaria que a sua filha casasse com um homem exatamente igual a você? Você gostaria que a sua filha se casasse com um homem tão bom para ela quanto você é para a mãe dela? Um homem que já teve a coragem de xingar a sua mulher, ou agredir a sua mulher verbalmente ou fisicamente. Você já imaginou se um homem fizesse isso com a tua filha? É para a gente pensar, tá? Só para a gente pensar. Estou ajudando você a pensar. O que um homem cristão poderia fazer para se tornar o homem que ele deveria ser? Os seus filhos precisam ver você orando, homem. Seu filho já te viu orando? Seu filho já te viu lendo a Bíblia? Se não, está tudo errado na sua vida. Tudo errado. Então são essas coisas que a gente aprende no curso Cada Homem é um Guerreiro, tá? São essas coisas que a gente aprende no Legendários. São essas coisas que nós aprendemos nos congressos de homens, que vai acontecer no final do ano, em novembro também. E agora nós temos em agosto, nós vamos ter um congresso de homens da IBA Norte. Eu fui convidado para ser o preletor. Então você não vai deixar de ir por causa disso, né? Porque eu vou ser o pregador, né? Você tem que ir para apoiar o seu pastor, tá bom? Então nós vamos ter um congresso de homens lá em Bozano agora, no mês de agosto. E todas essas ferramentas, os discipulados, os cultos, tudo isso é para nos forjar, para nos fazer mais parecidos com Jesus, tanto homem quanto mulher. Muito bem. O tema da minha mensagem nessa manhã é o discipulado para terminar bem. Esse é um dos temas do curso Cada Homem é um Guerreiro. O discipulado para terminar bem. A maior parte dos homens, infelizmente, terminam mal. Existem homens que abandonam suas esposas com filhos. Eu não sei o que dizer para um homem que tem coragem de abandonar uma mulher com filhos. Eu fui abandonado pelo meu pai, na barriga da minha mãe. Meu pai engravidou a minha mãe e sumiu. Eu nem conheço ele. Isso é papel de homem? Isso é papel de homem? Homem não abandona. Homem dá a vida. Homem dá a vida pela esposa. Homem dá a vida pelos filhos. É isso que nós precisamos aprender e é isso que o discipulado nos ensina. O final do versículo que nós lemos aqui de Mateus diz assim: ensinem a guardar, a obedecer tudo que tenho mandado. Por isso o discipulado deve ser um estilo de vida. O discipulado é um estilo de vida. Tudo que envolve o discipulado, que eu já citei para você aqui, é um estilo de vida. O discipulado é essencial para terminarmos bem a nossa carreira cristã. Você quer ser um vovô? E que tipo de vovô você quer ser? O que você quer ouvir dos seus netos? Quem aqui já é avô? Não é bom? Eu não sei como é que é ainda. Daqui a pouco eu vou saber, daqui mais uns 30 anos. Por que vocês viram? Aqui a Rebeca, elas têm 15, então 45 tá bom, tá? Tá bom. Paulo vai dizer assim em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei ou seja, eu terminei bem. E Paulo nem era casado, nem teve filho. Ele disse, eu terminei bem, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. Será que nós vamos chegar lá no final dizendo isso? Fui fiel à minha esposa, eduquei os meus filhos nos caminhos do Senhor, apoiei os meus filhos na educação dos meus netos, por que não também dei suporte para os meus bisnetos? Olha que coisa maravilhosa, veio a minha terceira geração. Será que nós vamos ter o privilégio de dizer o mesmo que o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Vocês, jovens, que estão aí orando para casar, que estão namorando e vão casar daqui a pouco, olha só,
estão tendo a oportunidade de aprender o que talvez eu não aprendi na sua idade, o que muitos aqui não aprenderam na sua idade. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 ao 27, diz assim, Paulo falando também agora aos coríntios, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Ele está falando aqui do atletismo, ele está comparando a carreira cristã à vida de um atleta. Ele vai dizer assim, corram de tal maneira que ganhem o prêmio, ou seja, se esforcem. Todo atleta em tudo se domina, ou seja, você precisa treinar, você precisa se alimentar bem, você precisa dormir cedo. O atleta não fica até altas madrugadas na rua, ele é disciplinado. Ele vai dizer, esses atletas, para alcançar uma coroa corruptível, ou seja, a medalha, o troféu, aquilo que eles vão ganhar, é corruptível, só serve para essa vida, vai acabar aqui. Nós, a incorruptível, a coroa que nós buscamos, que nós almejamos, é incorruptível, é para a eternidade. Nós estamos vivendo uma vida com Jesus que nos prepara para a eternidade. Nós estamos discipulando a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos, preparando eles para a eternidade. Então isso não é uma coroa que termina nessa vida, ela é incorruptível, ela é para a eternidade. Olha que coisa maravilhosa, olha o tamanho do seu privilégio. Seus filhos já conhecem a Bíblia? Eu posso falar com orgulho no Senhor, para servir de exemplo para você, porque eu preciso ser exemplo para você, e a minha família ser exemplo para a sua família. As minhas filhas já leram a Bíblia 4 vezes. Nós lemos a Bíblia 1 vez por ano lá em casa. Agora nós estamos no propósito de ler em 3 anos um capítulo por dia, junto com a igreja. Então eu posso falar para você. Quando o Caleb começar a ler, o primeiro livro que ele vai ler vai ser a Bíblia. Você já leu a Bíblia toda? Como é que você quer que os seus filhos leiam? Não faz sentido. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço, não combina no reino dos céus. E não há nada pior do que um bom conselho seguido de um mau exemplo. O bom conselho é leia, mas o mau exemplo é você não ler. Você entende? Então, você precisa se disciplinar. O cristão tem que ser disciplinado, como um atleta. Aí Paulo continua, assim corro, também eu, não sem meta. Ou seja, eu tenho um objetivo. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Já pensou você sair na rua dando soco no ar? Vão pensar que você é louco. Paulo está dizendo, não é assim que eu luto, eu tenho um alvo. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. O que ele está dizendo? Eu disciplino o meu corpo. Ele está dizendo, eu disciplino o meu corpo, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É isso que muitos pais estão fazendo. Eles estão sendo desqualificados. Eles querem que os filhos façam, mas eles não fazem. Eles querem que as filhas escolham um bom homem para casar, mas ele não é um bom homem para a mãe dela. Você entende? Então isso é muito grave, isso é muito sério, meus irmãos. 2 homens na Bíblia me chamam a atenção. 2 homens. Noé e Ló. Noé pregou durante 100 anos. Enquanto ele fazia a arca, ele dizia, Deus vai mandar o juízo, vai chover, vai matar todo mundo. E não tinha chovido ainda sobre a terra. Ninguém conhecia chuva. Então as pessoas olhavam para Noé e diziam o quê? Esse cara é louco. Quantas pessoas ele ganhou? Quantas pessoas ele convenceu e botou na arca? Só a família dele. Ele não ganhou ninguém, mas ele não perdeu a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Ló foi morar em Sodoma e Gomorra. A sua mulher virou uma estátua de sal. E ele perdeu as suas 2 filhas. As suas 2 filhas tiveram relação com o próprio pai, tiveram filho com o próprio pai. Esses homens são diferentes, não são? Quem terminou bem? Noé. Você quer se parecer com quem?
Noé não perdeu sua esposa nem seus filhos. Ló perdeu sua esposa e suas filhas. Muito bem. No texto da grande comissão, nós temos aqui três coisas. O texto que nós lemos no início. Uma garantia. Jesus tem todo o poder. Isso é uma garantia. A igreja não vai perder, nós não vamos perder. Nós somos mais do que vencedores. Porque existe uma garantia. Jesus disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Nós temos também uma ordem. Jesus disse: vão e façam discípulos e batizem. E os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. Amém, homens? Os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. Amém, homens? E nós temos um terceiro ponto aqui. Um discipulado contínuo. Ele não termina. Ensinem a obedecer. Então, você faz discípulo, você batiza e você ensina a obedecer. E isso é para a vida toda. Devemos ter esses três pontos como lema em nossa vida: confiar no poder de Jesus, fazer discípulos e ensiná-los a fazer o mesmo. Ensiná-los a fazer discípulos. As minhas filhas, elas vão cometer erros. Você pode ter certeza disso. Elas são gente como a gente. Eu erro, eu cometo erros. Todos nós erramos. Porém, quando você está caminhando com Jesus, quando você conhece a palavra de Deus, você tem a possibilidade de errar bem menos. O que é que nós desejamos para os nossos filhos? Que eles não passem por aquilo que nós passamos. Não é assim? Meus filhos não vão sofrer. Eles não vão passar pelo que eu passei. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 8 anos de idade na enxada, no sol quente. As minhas filhas, elas nunca pegaram numa enxada. Às vezes deveriam, né? Às vezes faz falta, né? Porque uns calinhos na mão de vez em quando faz bem, não faz? Faz bem. A gente não morreu, a gente está aqui. Estamos inteiros, estamos vivos. E às vezes a gente erra em tirar alguns dos sofrimentos da vida dos nossos filhos que deveriam ou que poderia moldá-los. Não é verdade? Aí depois a gente se arrepende. A vida foi muito mansa para eles, né? Foi tudo muito tranquilo. Papai e a mamãe fez tudo. Mas a gente é assim, né? Mas mesmo que erremos, nós sabemos o caminho do perdão. Jesus disse. Jesus nos mostrou o caminho. Ele é o caminho. E João escreveu em uma de suas epístolas, ele disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado no céu para com Deus. Jesus Cristo, o justo. Jesus, ele sempre estará com os braços abertos, assim como um pai deve estar, sempre com os braços abertos. Mas quando você discipula bem, você livra os seus filhos de também terminarem mal. Quando você vive com Jesus, você está se fortalecendo para que você possa terminar bem. Ok, dito isso, nós vamos meditar sobre 3 pontos que não estão no texto original, mas são os 3 primeiros versículos que nós decoramos no curso do guerreiro, do Cada Homem um Guerreiro, tá? 3 versículos que nos ajudarão a entender o poder do discipulado para terminar bem a nossa carreira cristã. Os homens que estão fazendo o curso aqui conhecem que o primeiro versículo é Mateus 22, 36 ao 38, que diz assim: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Eu estou lendo aqui numa outra versão, ao meio da revista e corrigida, ou atualizada. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu, ou disse-lhe Jesus: amarás ao Grêmio e ao Inter. É assim? Não, mas tem gente que ama mais o seu time de futebol do que a Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu pensamento ou entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Qual é o primeiro ponto aqui então? Amar a Deus é a pedra fundamental de toda a vida cristã. Todas as religiões do mundo, com exceção do cristianismo, se baseiam em um conjunto de regras. Jesus e o seu Pai, eles querem um relacionamento conosco. Não é um conjunto de regras, é um relacionamento. Estava falando ali no discipulado, na classe, sobre a principal ou uma das principais dúvidas que as pessoas têm quando elas começam a frequentar a igreja e decidem em seguir a Jesus. O que eu posso e o que eu não posso fazer. Não é assim? Quais são as regras da igreja? Quais são as regras lá? O que pode e o que não pode?
nós podemos fazer tudo que combina com Jesus. E devemos abandonar tudo aquilo que não combina com Jesus. Ficou fácil? Fácil. Isso combina com Jesus? Não, não combina. Isso combina com Jesus? Combina. Então, é simples. Você pergunta para Jesus e na hora você vai ter a compreensão do que é bom para a sua vida e do que não é bom para a sua vida. A vida cristã precisa ser praticada diariamente. Esse é o segredo. Esse é o segredo do sucesso na sua vida espiritual. Tudo começa na vida espiritual. Esse é o segredo do sucesso na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida emocional. É você amar a Deus sobre todas as coisas. E você precisa praticar, praticar e praticar. Tudo que você pratica, você domina, você fica bom naquilo. É por isso que você deve valorizar os cultos, os pequenos grupos, viver igreja semanalmente, diariamente. Qual é a dinâmica ideal para o cristão? É acordar cedo. Se você acorda às 7, acorde às 6, ou pelo menos 6h30. Leia a Bíblia, faça o seu devocional, que é ler a Bíblia, a sua porção da Bíblia naquele dia, fazer uma oração e iniciar o seu dia. Isso todo dia. Ah, pastor, mas que chato. Você almoça todo dia? Você reclama de almoçar todo dia? Você reclama de jantar todo dia, tomar café da manhã todo dia? O seu devocional é o seu café da manhã espiritual. Então isso é essencial para você começar bem o seu dia. Semana, segunda-feira tem PGM. Onde é o seu PGM? Seu pequeno grupo. A reunião no lar que você participa. Terça-feira tem PGM. Quarta-feira tem PGM. Escolha um desses 3 dias para você participar de um pequeno grupo. É um só na semana. Uma reunião na semana para você. Escolhe um desses 3 dias e vai participar de um pequeno grupo. Vai conhecer pessoas. Vai ter comunhão com outros irmãos. E domingo tem culto na igreja. Tem de manhã e tem à noite. Escolha o culto que você participa e vem participar. É difícil. Por que você não consegue? Eu estava comentando também ali no discipulado com o pessoal. Cheguei em casa ontem, depois do culto lá em Bom Progresso. Foi uma bênção o culto lá em Bom Progresso. Daqui a pouco as fotos vão estar disponíveis aí nas redes sociais. Aí viemos aqui, né, com os jovens, organizamos aqui o som, porque foi levado para lá, a bateria e tal. E fomos para o pós-back, né, com o pessoal aqui, jogar aquele ping-pong, uma benção. Aí fui embora para casa, eram as 10h45. Cheguei lá em casa, eu moro do lado do Érico Veríssimo. Abriram um barzinho ali na frente da escola. Fecharam a rua e estava um tendel. Aí a Raquel e a Rebeca falaram, é hoje que a gente não dorme. Aí e estava aquela alegria toda, né? Fomos para casa, as meninas foram dormir, tentar dormir. Aí hoje de manhã elas ficaram sabendo o que aconteceu, né? Eu fiquei sentado no sofá, assistindo televisão. Aí deu meia-noite mais ou menos, eu ouvi o estalar de facão. Plá, plá. Eu falei, os anjos estão peleando, né? Aí o som parou e aquela conversaiada e grita, e eu, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu abri a porta e o cara correndo com o facão na mão. Eu falei, já esquartejou uns 3. Jesus tem misericórdia. Acabou a festa. Aí, hoje pela manhã, acordei a Rebeca, que ela estava escalada aqui na mídia, ela falou, pai, o som acabou cedo, né? Eu falei, mas também com facão, né? Acabaram com a festa. Graças a Deus não mataram ninguém, né? Mas eles queriam esquartejar. Você acha que alguém reclamou do barulho? Eles reclamam do barulho de quem? Da igreja. Reclamam do barulho da igreja. Esses crentes barulhentos, ficam orando, fica cantando. O problema para a sociedade é a igreja, que ora, que ajuda as pessoas, que ensina a Bíblia. Lá no fandango, não tem problema. Matam 2, 3, tem problema? Não tem problema. O problema é a igreja. Se você já reclamou da igreja também, seu pecador. Eu também. Eu era um perseguidor da igreja. Eu ia para os bailão da vida, para as bagunças, e não tinha problema nenhum. Aquilo era bonito. Beber, encher a cara, dar umas facãozadas num e outro. Isso era bonito. Agora, vir para a igreja com a sua família, de mão dada com a sua esposa, trazendo os seus filhos, uma vida equilibrada, um homem saudável, uma mulher saudável, filhos saudáveis, isso incomoda a sociedade. Por que será? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo não ama a Deus.
A igreja é o freio moral da sociedade. E nós precisamos ser a luz e o sal para esse mundo. O mundo precisa da igreja. Se não fosse a igreja, o mundo já teria se consumido. Você faz parte da igreja. Então o seu estilo de vida, ele é diferente. E as pessoas estão clamando por socorro. E Deus vai usar você. Eu não ouvi um amém. Deus vai usar você. É você quem tem a mensagem para ajudar essas pessoas. É você quem tem a mensagem para restaurar o casamento dos seus vizinhos. É você quem tem a mensagem para tirar aquele adolescente, aquele jovem das drogas. Você tem a mensagem. Você tem Jesus. Por quê? Porque você lê a Bíblia todo dia, você ora todo dia, você participa de um pequeno grupo, você é fiel à sua igreja, aos cultos. Amém, meus irmãos? E terminando. Amém. Terceiro ponto, vamos passar aqui para adiantar. Eu preciso falar isso aqui para você, olha só. E quando Deus não é prioridade na vida do homem, ele vai caminhando ao fracasso, tá? Ele vai terminar mal. E quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo a minha família. Já percebeu que quanto mais você se aproxima de Deus, mais você ama a sua família? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você ama a sua esposa? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais bonita a sua esposa fica. Olha que coisa maravilhosa. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais bonito seu marido fica. Tem que se aproximar muito de Deus, mas vai acontecendo. Isso é verdade. A gente começa a olhar para as pessoas com outros olhos. Segundo ponto, 2 Timóteo 3,16. Decoramos esse versículo também. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Projeta para nós aqui, abra sua Bíblia, por favor, para a gente ler juntos o texto bíblico. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus, ou o homem de Deus, seja perfeito, ou maduro, tá? Essa palavra aqui é melhor traduzida como maduro, e perfeitamente ou plenamente habilitado para toda boa obra. Essa é assim que diz na minha versão. Eu escolhi essa versão porque aqui aparecem 4 palavrinhas que eu quero pensar com você. Diga assim: ensino, repreensão, correção e educação. O homem precisa dessas 4 coisas. O homem e a mulher, tá? A família cristã. Quantos versículos você sabe de cor? Quem sabe um versículo da Bíblia de cor? Levante a mão. Vamos lá, levante a mão quem sabe um versículo da Bíblia de cor. Quem sabe um versículo da Bíblia de cor? Levante a mão. Ok. Quem sabe uma música do Citongi, Chororó de cor? Não levanta a mão. Eu sei, que eu cresci ouvindo essas coisas. Você notou? Você não sabe um versículo de cor. Por que você não sabe? Nem João 3,16? Porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você notou que tem um problema? Que você não está perto da Bíblia como você deveria estar? Como é que a Bíblia vai moldar a sua vida se você não tem um versículo de cor? Como é que os seus filhos vão decorar? No curso Cada Homem um Guerreiro nós aprendemos a decorar. O primeiro versículo que nós lemos está decorado. O segundo versículo, esse aqui, está decorado. Todo homem que está fazendo o curso está com esse versículo decorado. Ou pelo menos quase. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quantos entendem que isso é bom? Mulher, você gostaria que seu marido te amasse como Cristo amou a igreja? Levante a mão, a mulher gostaria que seu marido te amasse dessa forma. Muito bem. Mais um versículo, 1 Pedro 3,7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à sua esposa. Que mulher gostaria de ser mais honrada pelo seu marido? Levante a mão. Que mulher gostaria de ser mais honrada pelo seu marido? Levante a mão. Não? Então tá bom, né? Cadê a Denise? Levante a mão você, pelo menos aí, amor. As mulheres não querem, a Denise lá, quer ser, quem não quer, né? Que mulher que não quer ser mais honrada pelo marido? Aí o texto continua:
por ser a parte mais frágil, a mulher, e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Ou seja, quando você honra a sua mulher, as suas orações, elas não são interrompidas. Logo, o contrário também é verdade, tá? Muito bem. No curso Cada Homem é um Guerreiro, tem 3 coisas que me chamam a atenção. Primeiro, o compromisso matrimonial. Olha só, o homem faz esse compromisso no curso. Ele vai dizer assim: é meu privilégio demonstrar o meu amor por Jesus, cuidando da minha esposa, amando-a, honrando-a, procurando entendê-la e abrindo mão da minha vida e dos meus direitos em favor dela. Que mulher gostou de ouvir isso? Que homem se sentiu extremamente importante na vida da sua mulher? Levante a mão. Educação de filhos. 3 princípios básicos para a educação de filhos. Aprendemos também no curso, olha só. Educar os filhos é uma responsabilidade de Deus, que Deus deu ao pai, não é a mãe, é ao pai. Aí a maior parte dos pais, ou boa parte dos pais, vão embora. Aí a gente vê porque a sociedade está desse jeito. A mãe é mais sensível, é por isso que é o pai que é ali o carrasco, no sentido de não pode, não vai, e às vezes dá uma fustigadinha com a vara. A Denise, quando eu ia fustigar as meninas com a vara, a Denise, ela, as primeiras vezes assim, eu tinha que segurar ela. Dá licença, que agora chegou a vez das meninas, vamos para o quarto. Aí levava as 2 para o quarto. Aí elas já começaram a chorar. A Beca era a primeira a dizer: pai, primeiro a Kel, primeiro a Kel. Aí a Kel: não, pai, primeiro a Beca. Eu falei: calma, vamos para o sorteio, vamos tirar sorte aqui. Aí baixava a fraldinha e batia na carne. Tuf, tuf, tuf. Está sendo filmado isso, né? Vão me prender, mas é tuf, tuf, na carne. Às vezes a gente conversava, elas me convenciam que não precisava, aí não precisava. Mas às vezes precisava. E eu mostrava na Bíblia, está vendo aqui, filha? Na Bíblia. Aí elas passaram a amar a Bíblia por causa disso. Funcionou. Elas amam a Bíblia. Só que funcionou, as minhas filhas são uma benção. As minhas filhas são uma benção. Elas são mais maduras do que muitas pessoas que eu conheço aí de 20, 25 anos. Quem convive com elas sabe, tá? Eu estou aqui elogiando elas, e elas não são perfeitas e não estão livres de erros, tá? Porque daqui a pouco uma comete um erro, tá vendo? O pastor falou, elas são de carne e osso, como seus filhos também, tá bom? Educar os filhos é uma responsabilidade que Deus deu ao pai. Olha só, Efésios 6:4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa ordem é para quem? Para o pai. Segundo princípio, as crianças constroem sua autoimagem a partir do que acreditam que o seu pai pensa delas. É importante aquilo que você pensa e fala para os seus filhos, principalmente o homem. O homem, ele é a primeira paixão da vida da menina. Não foi assim? Chama a atenção dela aí. Não foi assim? A menina não é sempre, o pai não é sempre a primeira paixão da vida da menina? Não é assim? É assim, não é? É assim. A primeira paixão da Raquel e da Rebeca é o Josias. Quem é o primeiro herói do menino? O pai. Você entende a importância da imagem do pai? Aí o que os pais fazem? Deixa tudo para a mãe. Tem pai que não consegue trocar a fralda do filho, que não consegue dar banho no filho, que não consegue fazer o filho dormir. É tudo a mãe que faz. Eu já chorei aqui no altar várias vezes para vocês, quando o Caleb, até um ano e pouquinho, né, porque ele estava mamando, né? E era só mamãe, ele não dava moral para mim, não vinha comigo. Agora ele está desmamado. Quem é o herói dele? O pai. É papai, 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 toda hora. A Denise chega em casa, ele corre para o carro, papai, cadê o papai? Papai não está, ele chora, o pai é o herói. É o cara que joga bola com ele, joga ping-pong com ele, que brinca com ele, que é o pai. O pai é o herói. E quando é a menina, o pai é a primeira paixão. E quando essa imagem falta na vida da criança, o que acontece? Vai refletir lá na fase adulta.
Vai vir a ansiedade, vai vir a depressão, vai vir a angústia, vai vir a necessidade de autoafirmação, porque ela ou ele não foi afirmado pelo pai. O pai foi embora, o pai não tinha tempo. O pai tinha mais tempo para o futebol, para os amigos e para a cerveja do que para os filhos. Aí quando eu falo que esse cara é covarde, tem gente que fica bravo comigo. Mas esse cara é um covarde. Amém, meus irmãos? Terceiro princípio. As palavras ditas a uma criança influenciarão o seu destino. Se eu disser para você o que eu ouvia dos meus pais quando eu era criança, você não vai acreditar. Principalmente do meu pai, que era meu padrasto. E de algumas pessoas da minha família. Eu ouvi de tios e de tias que diziam assim: Josias vai ser bandido. Sim, Josias vai ser ladrão, traficante, bandido. Aí você já viu que tipo de criança que eu era, né? Eu era uma criança, não era fácil não. E virei pastor. E eu tive uma experiência muito linda com uma das tias que disseram que eu viraria bandido. Quando eu fui visitar a minha família, no Mato Grosso do Sul, há uns anos atrás, ela me chamou e disse assim, eles me chamam de Jô em casa: Jô, o seu primo está com problema, ele está mexendo com coisas erradas. E era eu que ia fazer isso, né? Ela disse: fala com ele. Eu fui, botei ele no carro, saímos para conversar. Hoje ele é crente e casado. Olha como Deus faz. Então, aquilo que você ouve na infância, aquilo, pai, que você fala para o seu filho, Provérbios 18, 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto, ou seja, aquilo que você fala. Quantos de vocês aqui ouviram palavras de maldição quando era criança? Você, menina, ouviu coisas terríveis. Você, menino, ouviu coisas terríveis. Mas graças a Deus que tudo isso caiu por terra, amém? E você está aqui ouvindo a palavra de Deus. E você é uma bênção. Amém? Eu vou repetir. Você é uma bênção. Concluindo, vocês acham que isso faz sentido, isso que eu estou falando aqui? Sim ou não? Faz sentido? Ok. Você e eu caímos em erro, fracassamos, tomamos decisões erradas e perguntamos muitas vezes: o que aconteceu? Tudo isso porque nós não conhecemos as Escrituras. Você tem nas Escrituras tudo que você precisa para ser o homem que a sua família precisa, para ser o marido e o pai que você precisa, e a mãe também, mas hoje principalmente para os pais, né? Hoje, aqui o cajado aqui vai para os pais. Isso afeta a nossa família. Aquilo que você sabe ou que você deixa de saber sobre Deus afeta a sua família. É como um barco, pensa num barco. Um barco em que você está sentado e a sua esposa do lado e os seus filhos atrás, cada um no banquinho no barco, e atravessando o rio. Aí você faz um furo embaixo do seu assento. O que vai acontecer? Vai entrar água no barco. Aí você diz assim: mas isso é responsabilidade minha, é a minha vida, eu faço o que eu quero. Mulher não manda em mim, filho não manda em mim, eu faço o furo tá debaixo do meu assento, então ninguém tem nada a ver com a minha vida. Sabe qual é o problema? Que vai afundar o barco e você vai matar a sua família. Você entendeu? Vai afundar o barco e você vai matar a sua família. Se fosse só você que fosse morrer afogado, tudo bem, morra, não tem problema nenhum. Faz o que você quiser da tua vida, mas você está matando a sua família, está matando a sua esposa, vai matar os seus filhos afogados, porque você tem um furo debaixo do seu assento e está entrando água. O que eu estou fazendo com a minha família? O que eu estou fazendo com a minha mulher? O que eu estou fazendo com os meus filhos? 2 Timóteo 3, 16, 17 é muito importante. E essas palavras aqui que eu citei para você, vamos pensar um pouquinho sobre ela. Ensinar, repreender, corrigir e educar. Vamos mais uma vez? Ensinar, repreender, corrigir e educar. O que é o ensinar? O ensinar é o início da vida cristã. É quando você começa a andar com Jesus, aprender o que é certo, o que é correto, mas
Pensa o seguinte, você está a vida toda vivendo do seu jeito. Agora você tem que aprender a viver do jeito de Jesus. Então você está sendo ensinado. Mas lá na frente você dá uma desviadinha e você sai do caminho. Aí o que a Bíblia faz? Ela te repreende quando você erra. O que é repreender? É chamar a atenção. Ei, está errado, volta para o caminho. Isso é repreender. Quando você repreende um filho, você está chamando ele de volta para o caminho. Então vem a terceira palavrinha, corrigir. O que é corrigir? A pessoa está fora do caminho, ela foi repreendida, agora ela vai ser corrigida. Vamos trazer ela para o caminho de volta. Então a palavra ela ensina, ela repreende e ela corrige. Mas ela não faz só isso, ela também educa. O que é uma pessoa educada? É uma pessoa que não cai mais naquele buraco. Ela passou. Só que quando você é repreendido, você dá passos para trás, aí você é corrigido, você dá passos para trás, aí você volta para o caminho. Então, você corrigiu, voltou para o caminho. Aí você, porque quando você erra, você dá passos para trás, você regride. Aí você volta para o caminho, aí você vai passar naquele lugar que você desviou. Só que agora você está educado. O que acontece? Você continua. Você não cai mesmo no mesmo buraco. Você não comete mais o mesmo erro. Porque você foi educado. O que é uma criança educada? Não é legal uma criança educada? E aquelas que não são tão educadas assim? Aquelas que falam assim, mas é um pestinha, se fosse meu filho eu quebrava a pau. Né? Uma criança educada é uma bênção. Uma criança mal educada, meu Jesus amado. Eu fico preocupado com as professoras das creches, né? Você imagina, essas mulheres, esses homens, tinham que ganhar 30 mil reais por mês. Porque cuidam do seu filho, coisa mais preciosa que você tem. Eles tinham que ser muito bem remunerados. E você sabe que criança não é fácil. Então a palavra nos ensina, nos repreende, nos corrige, nos educa. E o propósito é, qual é o propósito de tudo isso? O final do versículo vai dizer assim: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É isso. O que é apto e plenamente preparado para toda boa obra? Para ser um bom pai, um bom marido, um bom cidadão, um bom cristão, um bom colaborador, um bom empresário, enfim, tudo que ele for fazer para a glória de Deus e entender que ele é um discípulo de Jesus. E o mundo está olhando para ele. E por fim, terceiro ponto, Josué 1:8. Olha só, é o terceiro versículo que a gente decora no curso Cada Homem é um Guerreiro. Diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, ou seja, não cesse de falar. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Eu não estou usando a NVI, tá? A gente decorou na NVI. Eu estou usando aqui a Almeida Revista e atualizada. Josué 1:8. Então, qual é o ponto aqui? Ocupe sua mente com a palavra de Deus. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus. O segundo ponto que apareceu para você, mas eu não citei, não há como amar a Deus sem amar a sua palavra, tá? Se você diz que você ama a Deus e não ama a Bíblia, está mentindo. Não tem como amar a Deus e não amar a sua palavra. E o terceiro ponto, então, ocupe a sua mente com a palavra de Deus. O que você tem colocado na sua mente? O que você tem absorvido? Meditar é a arte de pensar com propósito. Sem meditação, perdemos o que lemos. Lemos e não meditamos e foi embora. Você é o resultado daquilo que ocupa a sua mente. Sabia disso? Vou repetir. Você é o resultado daquilo que ocupa a sua mente. Você é o resultado daquilo que ocupa a sua mente. E você é responsável por aquilo que você coloca na sua mente. Tá? Você é o reflexo disso. A culpa não é dos outros, a culpa é sua, a culpa é minha. Eu vejo aqui pelo menos cinco coisas rápidas aqui sobre esse versículo aqui, para a gente terminar. A banda vem vindo para cá, por favor, enquanto eu termino aqui, concluo. Primeiro, não deixe de falar. Falar o quê? Falar o quê? A palavra. Não deixe de meditar. Meditar no quê? Na palavra. Não deixe de cumprir fielmente o quê?
a palavra. Seus caminhos prosperarão pela palavra. Você será bem-sucedido pela palavra. É isso que o texto está dizendo. Não cesse de falar as palavras deste livro. Pelo contrário, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem. Quem quer ser bem-sucedido em tudo? Todo mundo quer. Mas todo mundo quer pagar o preço para isso? Tem que pagar, não tem outra forma. Não tem como ter sucesso se você não disciplinar. Como Paulo ensinou ali, como o atleta. Quem que é o atleta campeão? É aquele que é mais disciplinado. Eu gosto de comparar dois homens aqui. Eu gosto muito de futebol. Ronaldinho Gaúcho e Cristiano Ronaldo. Quem tem mais talento? Quem tem mais sucesso? Quem era mais disciplinado? Cristiano Ronaldo. Chama o Cristiano Ronaldo de robozão. De tão falta de talento que ele tem. Tanta falta de talento que ele tem. Mas ele é disciplinado, esforçado. O Ronaldinho Gaúcho, malandrão, né, brasileirão, ficou milionário, abandonou o futebol. Talento, nada. Você imagina se ele tivesse a disciplina do Cristiano Ronaldo. Ele seria Pelé 3 vezes. Essa é a diferença de uma família que tem sucesso e uma família que tem fracasso. De um homem que abandona a sua família e um homem que termina bem. Disciplina. Prática, prática, prática e prática. Onde? Na palavra. Olha só, não deixe de falar a palavra, não deixe de meditar na palavra, não deixe de cumprir fielmente a palavra. Seus caminhos prosperarão pela palavra e você será bem-sucedido pela palavra. Fique em pé, por favor. Como você deseja terminar a sua carreira? Para você, homem e mulher, como você deseja terminar a sua carreira? O apóstolo Paulo disse que ele terminou a carreira, guardou a fé, ou seja, ele terminou bem. O discipulado será fundamental para você terminar bem a sua carreira. E o discipulado, você já entendeu, é tudo que envolve a vida cristã, que nos faz mais parecido com Jesus. O Senhor não te chamou para fracassar. Homem, Deus não te chamou para fracassar. Mulher, Deus não te chamou para fracassar. Deus não uniu vocês para o divórcio. Deus não deu filho para vocês para que eles cresçam com pais separados. Pastor, mas isso já aconteceu. Ok, vida que segue, procure se alinhar com a vontade de Deus para a sua vida. Como você quer terminar? O discipulado será fundamental. O Senhor não chamou você para o fracasso. E 2 perguntas para terminar. O que Deus falou com você? E por fim, o que você fará a respeito? Porque você tem que fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Para garantir que você vai terminar bem. Eu quero terminar bem. Quem mais? Quem precisa, dentro do que foi falado aqui, eu preciso entregar para o Senhor Jesus algumas áreas da minha vida que eu ainda não entreguei. Principalmente você, homem. Aí tem que ser macho, tem que ser corajoso. Eu quero fazer essa entrega. Queria convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Tá? Para os homens. Áreas da minha vida que eu ainda não entreguei. E eu quero entregar. Vamos cantar? Eu estou te esperando aqui na frente, quero orar por você. Vamos cantar essa canção? Não precisa ser casado não, tá? Desde que seja homem. Vem à frente.